Maduro tá pedindo ajuda, ele tá infiltrado aqui, tá aqui fugido no Brasil, tem um sósia lá. O Maduro, ele até fez uma fala em portunhol aí. Foi no... Eu vi. Você viu? Eu vi ele tentando falar português, né? Brasileiros, ajudem, não sei o que e Tem tal. esse vídeo aí? El Movimiento Sin Tierra del Brasil. Movimiento Sin Tierra. Tá sem Muito áudio. obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. La luta continua. A vitória nos pertenece. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezolano. Bueno, aí. Povo de Brasil. Pendente. A la calle. A apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Certo. Que viva do Brasil. Tá parecendo um carinha lá do Chaves, lá que veio aqui no Brasil, que fala em português assim, como que é o Kiko falando igualzinho. Parece o cara. Maduro, né? Parece o Maduro, falou, soberania, Fala igualzinho. Hoje o Celso Amorim, que é uma figura importante, né? O Celso Amorim já foi chanceler do Brasil, hoje ele é o assessor especial das relações exteriores. Eu costumo falar que o nosso chanceler é o Mauro Vieira, mas ele é muito mais no sentido político, porque ideologicamente falando, quem comanda as ações diplomáticas brasileiras ainda é o Celso Amorim. E o Celso Amorim, ele fez palavras muito fortes hoje, em não exatamente apoio ao Nicolás Maduro. Ele até falou, por exemplo, que o Brasil hoje, ele não tem mais relações tão próximas, tão calorosas com o Nicolás Maduro como já teve no passado. Mas ele colocou, primeiro, que a América Latina, historicamente, aprendeu a se defender de agressores estrangeiros e que ele tem certeza que se a Venezuela for atacada pelos Estados Unidos, os países latino-americanos vão se mobilizar para resistir a essa agressão estrangeira. Não querendo, né, contradizer o Celso Amorim, mas eu duvido muito que isso vai acontecer, né? Não acho que, em caso de uma agressão dos Estados Unidos, a América Latina vai se juntar contra os Estados Unidos. E aquela teoria da conspiração, então, falando do cara da Friboi, como que é o jogo? O Joesley Batista, né? Que ele tá intermediando com Tá o mesmo, Trump. Existe essa parada mesmo? Existe. O Joesley Batista, ele inclusive teve reunião com o Trump, uma semana depois teve reunião com o Nicolás Maduro, e ele tentou intermediar algum tipo de saída pacífica pro Maduro. De tirar ele do poder, dar algum tipo Ele de proteção. renunciar, né? Dar um tipo de proteção. Em troca, terras raras, uma parada assim, não é? Exatamente, a cessão de terras raras. O Joesley Batista, por exemplo, ele tem uma das empresas dele, é uma empresa produtora de frangos, que é uma das maiores produtoras, ou se não a maior produtora de frangos nos Estados Unidos. Eu tava vendo que para a eleição do Trump, a empresa do Joesley Batista foi a quinta maior financiadora da campanha do presidente americano. Ou seja, os caras são próximos ali, né? O Joesley Batista, olha a força dos empresários. O cara é quase um procurador do Trump e do Lula ao mesmo tempo, né? Pois é, pra negociar com o Maduro. E aí o Celso Amorim, ele falou dessa possibilidade de ação conjunta dos países latino-americanos. Eu particularmente duvido muito que isso vai acontecer. O Milei já se mostrou favorável à ação americana. O Santiago Penha do Paraguai já se mostrou favorável à ação americana. O Daniel Noboa do Equador já se mostrou favorável à ação americana. O Irfan Ali da Guiana também. Então não acho que haja essa convergência da esquerda latino-americana para resistir a isso. E falou o que alguns analistas colocam, que em caso os Estados Unidos façam uma invasão à Venezuela, os americanos vão colidir com o Vietnã 2.0. Ou seja, eles acham que vai ser fácil, que eles são muito mais poderosos, mas que a Venezuela vai resistir. E eu acho que, nesse sentido, ele pode ter certa razão, depende de como que os americanos vão praticar os ataques. Se os Estados Unidos têm a intenção de fazer ataques de precisão, com a inteligência, vou lá matar Maduro, matar lideranças dos cartéis, acho que não tem nenhum tipo de coisa que a Venezuela possa fazer contra. A inteligência americana, claro que é muito mais poderosa. Agora, se os americanos pensam em eliminar essas lideranças e depois fazer uma incursão por terra, o Nicolás Maduro não está sozinho lá. Ele tem apoio dos generais, ele tem apoio de uma série de milícias, ele tem apoio, por exemplo, de milícias colombianas, como dissidência das Farc, dissidência das LNs, que ainda atuam no território venezuelano. Então, se ele quer fazer uma transição política, sei lá, para colocar a Maria Corina Machado ou Edmundo Gonzalez, ele vai ter que não só matar as lideranças, eu acho que vai ter que ter algum tipo de incursão militar no território. Para garantir que essa transição aconteça. E aí eu acho que ele pode se complicar. Porque a Venezuela tem áreas florestadas, é uma área de guerrilha urbana, grande densidade demográfica. Então acho que nesse sentido pode ser um mini Vietnã aí. Um mini Vietnã, exatamente. Pois é, vamos falar de Rússia então. O que o Putin tá aprontando agora? Então, a Rússia tá num momento muito bom da guerra, viu, Vilela? Bom pra ela, de avanço? De avanço, exatamente. Assim, ruim no sentido que perdeu um monte de homens, crise econômica, endividamento. Mas ela já teve pior, né?
Já. Algumas cidades retomadas, a Ucrânia falando que estava avançando e tal, e agora parece que a Rússia retomou. Então, Retomou. O grande sonho da Rússia é conquistar a região de Donbás. Para isso, tem que avançar sobre Donetsk, e a Ucrânia ainda tem mais ou menos 30% dos territórios. Tem uma cidade que é super estratégica, que é uma cidade chamada de Pokrovsk. Pokrovsk sempre foi visto como se fosse uma espécie de barreira militar para que os ucranianos resistissem aos avanços russos. Por quê? Porque tem muitas rodovias, ferrovias, tinham bases militares ali instaladas, era a área que você tinha insumos fornecidos para militares, e a Rússia, ela avançou sobre Pokrovsk. A Ucrânia nega, fala, não, a gente ainda domina a parte da cidade, mas você tem foto de soldado russo fincando a bandeira na praça central ali de Pokrovsk, entendeu? Se a Rússia avança em Pokrovsk, isso abre caminho para que duas cidades, que é Sloviansk e Kramatorsk, que são as maiores cidades da região, também sejam dominadas no futuro próximo. Por isso que a Ucrânia ela vem atravessando dificuldades. A questão, e o Trump falou sobre isso, né? Foi numa entrevista ontem, se eu não me engano. Falou assim, Zelensky, eu tinha avisado vocês que vocês não tinham as cartas nas mãos. Vocês não quiseram negociar naquele momento. Agora, além de ceder a Crimeia, vocês vão ter que ceder também o território de Donbás. A questão que fica é, vai ceder agora ou vai ceder daqui 3, 4 meses com 50 mil, 60 mil homens a menos? E a Ucrânia está desesperada. Por isso que ela não respondeu ainda a proposta enviada pelo Trump. Hoje o Zelensky, ele fez uma reunião com... Você disse que a proposta do Trump era basicamente o que a Rússia estava pedindo, né? Basicamente, ó. Usina de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear do continente europeu, fica toda para a Rússia. Território de Donbás, que a Rússia nem dominou por completo, ficaria para a Rússia. A Crimeia também ficaria com os russos. A Rússia teria o fim de todas as sanções, poderia voltar a participar do G8, Nossa. que é o G7. Nem tem clima para isso, né? Mas... Ou seja, uma proposta totalmente pró-Rússia. E ainda, a Ucrânia se comprometeria a não fazer parte da OTAN. Ou seja, nem garantias de segurança para a Ucrânia haveria. Juro mesmo, estava no documento que o Putin ele assumiu um compromisso de assinar um tratado de não agressão com a Ucrânia. Ué? Como Que bom, né? alguma coisa. Peso, né? Prometo que eu não vou agredir mais a Ucrânia nem os países europeus. Dane-se, né? Entende? Então, assim, é uma proposta totalmente pró-Rússia mesmo. O Zelensky, ele tá tentando negociar com os europeus, se reuniu hoje com Macron, com Keir Starmer, com Friedrich Merz, mas que estão todos governantes também com baixa popularidade, para ver se consegue resistir. O Reino Unido aparentemente estaria disposto a também usar 100 bilhões de libras desses ativos russos congelados, porque uma coisa é a União Europeia e outra coisa é o Reino Unido, né? O Reino Unido tá fora da União Europeia, para financiar a Ucrânia. Se vai rolar ou não, de novo, eu acho que, do ponto de vista ético e moral, acho que faz sentido você defender a autodeterminação da Ucrânia. Mas a questão é que, do ponto de vista econômico, isso pode abrir caminho para uma estagnação e uma crise ainda maior de confiança para os países europeus. Um dos pontos, com certeza o ponto mais importante dessa semana, foi o anúncio, parte dos Estados Unidos, da sua nova doutrina estratégica, militar e geopolítica. Isso é um documento que os presidentes americanos eles fazem periodicamente, o Biden tinha feito o último tal, e o Trump ele até demorou para divulgar a sua nova proposta geopolítica. Basicamente é um documento que ele mostra quais vão ser os próximos passos do governo americano em relação ao posicionamento, tanto militar como também geopolítico, com a relação de outros países. Alguns fatores chamaram bastante atenção. O primeiro fator que chamou bastante atenção foi o comportamento dos Estados Unidos frente aos europeus. Eles colocaram que hoje existe o risco de um apagamento civilizatório do continente europeu. Isso é até um termo que, assim, forte, né? Forte. Muito forte. Não existe um termo científico para isso, foi uma coisa tirada do Trump ou dos seus assessores, não tem uma terminologia para isso. Mas ele explicando da onde que vem esse apagamento civilizatório, ele cita duas coisas principais. Primeiro que é a questão da imigração, ele fala que o continente europeu não está conseguindo controlar suas fronteiras e que hoje, como a taxa de natalidade da população europeia é menor do que a taxa de natalidade dos imigrantes que vão morar na União Europeia, os refugiados, enfim, você já tem um crescimento demográfico por imigração muito grande e ainda tem um crescimento vegetativo em que a população estrangeira tem mais filhos do que a população local. Segundo os Estados Unidos, a previsão é que até 2060 a Europa seja um continente islâmico. E segundo a interpretação dos Estados Unidos, isso muda completamente, né, o comportamento cultural, o comportamento político dos países europeus. E os americanos colocaram que eles não têm mais a certeza que hoje a União Europeia é um continente ou uma região confiável, se dá para ser um aliado estratégico. Anunciaram que vão retirar tropas da Europa, já fizeram isso, tiraram cerca de 800 militares das bases da Romênia, vão tirar também da região dos Bálticos, e sim pela possibilidade de guerra entre Rússia e Ucrânia.
E além de tudo, colocam também que o continente europeu está cada vez mais censurador. Então o primeiro ponto que chamou a atenção foi essa mudança de comportamento frente aos europeus. Hoje mesmo, o Trump, ele anunciou numa entrevista, acho que era pro Político, se eu não me engano, que os líderes europeus, eles são completamente fracos, que se não fosse por eles, se dependesse da Europa, a Terceira Guerra Mundial já teria começado, o Trump que tem que botar ordem no mundo, e alegou que a União Europeia avança num processo de politicamente correto que está prejudicando a população local. Na minha avaliação, eu acho que tem alguns pontos que são corretos, realmente alguns países não conseguem controlar suas fronteiras, mas é um certo exagero também dos Estados Unidos. A Europa sim atravessa um momento de crise, a Europa está no momento de estagnação econômica, talvez o maior símbolo disso seja a Alemanha. A Alemanha, desde que a Angela Merkel saiu, e ela já saiu criticada, o Olaf Scholz foi um presidente totalmente impopular, falou assim, não, agora vai voltar à direita para a Alemanha. Friedrich Merz voltou. É impopular de novo, está com os piores índices de aprovação. A gente teve uma cena agora, foi até engraçada, entre aspas, né? Porque o Macron ele fez uma visita à China. A China, ela apresentou um dado sensacional para a economia deles, um saldo comercial recorde positivo de $1 trilhão. Isso nunca tinha acontecido na história da China. Extremamente positivo, por conta das tarifas do Trump e tal. Os países começaram a negociar com os chineses. E grande parte desse superávit que os chineses têm é responsabilidade da União Europeia. Porque a balança comercial China e União Europeia, ela é deficitária para os europeus em 400 bilhões de euros. O Macron foi lá na China e falou assim, ô China, será que teria como você tentar dar uma reequilibrada na balança comercial e tal? Isso na reunião com Xi Jinping. Quando ele voltou para a União Europeia, ele deu declarações junto com outros líderes europeus ameaçando a China. Falou assim, eu falei com o Xi Jinping que se ele não abaixar, melhorar a balança comercial, eu vou fazer igual o Trump fez. Vou ficar tarifando um monte de produto chinês. A União Europeia não tem condição de fazer isso agora, entendeu? Os caras estão completamente estagnados. Vai tarifar a China? Já estão sofrendo tarifas dos americanos. Vai tarifar a China para entrar produto chinês mais caro, gerar inflação no país, possibilidade de recessão. Então a União Europeia está num momento assim de dificuldade. Então, primeiro ponto importante. Outro ponto importante dessa doutrina é um pouco preocupante para o Brasil, inclusive, porque o Trump colocou que já que ele está tirando a Europa como prioridade, ele está colocando duas outras regiões. A Ásia, por conta das parcerias econômicas, e de fato, né? Malásia, Indonésia, Vietnã, Camboja, são todos países que têm mercados consumidores gigantescos, grande produção industrial, são os novos e velhos tigres asiáticos, mas a América Latina. A América Latina vai ser a prioridade. Até por isso que ele colocou o Marco Rubio como secretário de Estado. É um cara que descende ali de latinos, que tem uma ligação muito forte de combate à esquerda latino-americana, e ele colocou que essa vai ser a sua política. Tanto que os analistas americanos, eles estão colocando que é a doutrina Monroe do século XXI. A doutrina Monroe, lá do século XIX, né? América para os americanos. Então, ó, europeus, se vocês querem escoar seus produtos, fazer alianças, façam com a África e façam com a Ásia. Porque a América vai ser dos americanos, o quintal dos Estados Unidos. E ele falou publicamente, realmente, o quintal dos Estados Unidos vai voltar a ser a América Latina. Até por isso, o combate ao narcotráfico, as interferências nas eleições regionais. Isso, claro, eu penso que é bastante preocupante para a soberania da América Latina, né? Colocou também a questão da Rússia, que a intenção não é ter a Rússia como inimigo. A Rússia tem que voltar a ser um aliado estratégico dos Estados Unidos. E cada vez mais o Trump vem dando demonstrações disso. Hoje ele falou que o Zelensky é um ditador porque não convoca eleições. Falou que o Zelensky nem leu o documento que foi proposto pelos americanos e que está decepcionado com a Ucrânia. Ele está pressionando para que a Ucrânia seja obrigada a ceder territórios estratégicos, como o Donbass, como a Crimeia. Então é uma mudança importante também. E falou sobre a questão da redução de ajuda para a Ucrânia. Vai reduzir, o Pentágono anunciou uma proposta orçamentária para 2026 e 2027, só $800 milhões. Para ter uma noção de comparação, $800 milhões em 2 anos. O governo Biden, o Trump fala que destinou 350 bilhões para a Ucrânia. Uau. O Trump ele quer 800 milhões em 2 anos. Cara. Ou seja, é finalização da ajuda para a Ucrânia. A questão que fica é que, assim, esse documento, meu Deus, quer dizer que os americanos estão mudando completamente? Esse documento ele é proposto por governo e não por Estado. Será que o Estado americano está mudando o seu comportamento? Ou será que é o governo Trump? E aí quando o Trump sair, sei lá quem vai vir, se vai ser um republicano, um democrata, vai mudar completamente a diplomacia americana de novo, entende? Mas assim, os europeus eles estão muito preocupados com esse documento que foi divulgado. Bem preocupados. É bem preocupante mesmo. E vamos então aqui com o Felipe Moura Brasil, que já está na linha. Vamos falar de Brasil, vamos falar de Moraes e careca do INSS. Olha, vamos falar do caso Lulinha.
As investigações envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, né, o Lulinha, ganharam um novo fôlego aí após a apreensão do celular do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, preso na operação sem desconto da Polícia Federal. O que aconteceu? Esse caso veio à tona porque o celular apreendido continha mensagens frequentes entre Antunes e Lulinha. E essas conversas, elas tratavam de negócios, articulações políticas e expansão internacional de uma empresa chamada World Cannabis. O conteúdo foi reforçado por mais de 70 horas de depoimento pelo ex-diretor da empresa, o Edson Claro Medeiros Júnior, que decidiu colaborar após romper com o Antunes. Aí ele fala várias coisas. Ele fala, inclusive, que ele rompeu com o Antunes porque em uma reunião ele foi ameaçado de morte e aí ele resolveu partir para esse lado e entregar tudo. É mais ou menos assim. E o que dizem sobre essas mensagens e sobre esses depoimentos? Segundo o Edson, né, esse material que foi obtido pela Polícia Federal, Antunes teria transferido cerca de 25 milhões para Lulinha, numa moeda que ele ainda não declarou qual foi essa moeda. Mas que fora esses 25 milhões, Lulinha tinha uma mesada de aproximadamente 300 mil reais por mês. Por essas articulações, como se ele fosse, acho que um lobista, né? Ele que facilitava essas coisas. Esses pagamentos como contrapartida pelo suposto papel político do filho do presidente. Bom, enfim, para tentar resolver... Tem muito imbróglio nessa história toda, mas eu acho que é muito importante ele conversar com a gente para, de fato, a gente conseguir entender se existe esse conteúdo, se isso serve como prova. Tá certo, vamos lá. Ele tá na linha já? Salve, salve, Vilela. Eu tô escutando vocês. Também, Sim, tudo também. perfeito aqui. Ah, então maravilha. Explica pra gente todo esse rolo aí, então, do Careca do INSS, Lulinha. A gente não tá vendo muito se falar sobre isso. E por que não se tá falando muito sobre isso? Olha, assim, bom, motivos podem ter muitos e evidentemente vai ter acusação de que a imprensa não está cobrindo tanto, etc. Mas as notícias vieram a público por veículo de comunicação da imprensa também. A questão é que ainda se sabe muito pouco a respeito. Claro que o que se sabe gera uma curiosidade imensa, porque o valor é muito grande, 25 milhões, uma mesada de 300 mil reais, mas exatamente qual era o papel, em que facilitava as contrapartidas específicas, mas dentro de um contexto, de um escândalo de roubo de aposentados que está sendo investigado por uma comissão parlamentar mista de inquérito. Aparece o nome do Lulinha no testemunho de um ex-funcionário de uma empresa do maior lobista ligado ao escândalo. Um escândalo que aconteceu durante o governo Lula, o governo do pai do Lulinha. E esse lobista, que é o Careca do INSS, esse Camilo Antunes, era o cara que era o intermediário das associações, das entidades que faziam os descontos indevidos na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas com a cúpula do INSS, um órgão do governo, né? Porque a cúpula, inclusive, foi indicada pelo governo Lula. Claro que tudo é feito com o aval do Lula, que é o presidente da República, mas era o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que fazia ali a indicação direta, no caso do Alessandro Stefanuto, que foi quem presidiu ali o INSS e já foi afastado, está sendo investigado, alvo da CPMI também. Então, assim, tudo cheira mal, porque também já tem um histórico de escândalo da família Lula da Silva, né? A família Lula da Silva. E nesse meio entrou também investigação sobre Nora. Você tem já o caso do irmão do Lula, né, que é mais associado diretamente ainda a esse escândalo, porque ele é vice-presidente de uma associação, o Sindinap, que também está sendo investigada por fazer os descontos indevidos. Aí, assim, o que se tira de conclusão a partir daí? A gente precisava ter mais detalhes desse depoimento. Mas o que aconteceu? O Edson Clark, que foi quem testemunhou aí, falando dessa mesada do Lulinha, ele já foi alvo de um pedido de convocação no âmbito da CPMI, porque havia uma alegação de que o Careca do INSS o haveria ameaçado, etc. Naquela ocasião, antes de estourar essa notícia sobre o Lulinha, a base do PT, a base do governo Lula, rejeitou a sua convocação. Buscou formar ali uma maioria para que ele não fosse convocado, dizendo
porque a alegação era de relato de ameaça, que ameaça é uma questão menor, que não tem a ver diretamente com o escopo da CPMI, que é o roubo dos aposentados, e não ia trazer o cara para fazer circo. Agora, é claro que, diante de uma notícia nova sobre o envolvimento do filho do presidente, as pessoas podem, e é legítimo, pensar assim, será que a bancada petista, a bancada governista na comissão já sabia, então, que ele poderia trazer algum tipo de informação inconveniente para o Lulinha? Então, assim, precisa ter os meios de se descobrir isso com maiores detalhes. E há sempre uma desconfiança, que é um dos problemas do Brasil, nas instituições. Então, a Polícia Federal, ela também tem como diretor alguém que foi indicado nesse governo, o Andrei Rodrigues, que foi mantido pelo Ricardo Lewandowski, quando ele virou ministro da Justiça e Segurança Pública, sempre com o aval do Lula, mas, bem ou mal, é a informação da Polícia Federal que está trazendo esses detalhes. Então você tem núcleos ali da PF que, trabalhando em cima dos fatos, acabam encontrando algumas informações, e isso gera uma grande repercussão. Então, assim, a gente tem que tentar tirar aí mais informação disso, e às vezes a imprensa fica um pouco limitada também, porque quais são os meios para você descobrir mais se a testemunha está inacessível, se você não tem ali um caminho de prova muito claro, mas cada um está tentando fazer aí o seu pedacinho. E claro, tem aqueles que sempre tentam abafar.